Olá, eu sou Márcia Pugliese, numeróloga, participando desse projeto maravilhoso do Paranormal.plus, essa web rádio que faz realmente diferença na vida de muitas pessoas. E eu estou aqui com o programa Sabedoria dos Números, sempre desmistificando a numerologia como uma ciência, né, deixando ela bem fortalecida dentro do conhecimento e não é adivinhação, né? Então eu desmistifico como adivinhação e fortaleço a numerologia como ciência. E hoje eu quero pedir a sua permissão para entrar na sua casa, no seu carro, no seu trabalho e com muito amor, com muito carinho, falar juntinho de você. Nós estamos na rádio que toca a sua alma. Agora eu estou muito feliz e vou compartilhar esse momento porque eu recebo hoje a grande terapeuta Cristina Franco, que veio especialmente do interior de São Paulo, da cidade de Santa Bárbara, falar sobre essas terapias maravilhosas que ela ministra e que tem tanto resultado. Bem-vinda, Cristina. Obrigada, Márcia. Estou realmente muito feliz em estar com você, em poder colaborar um pouquinho, né, com isso que a gente vem vivendo ao longo desses anos todos, né. E é verdade, Uma honra. Cris. Eu sempre falo que para chegarmos nesse ponto como terapeutas, nós também atravessamos desertos, Sim, né. É é aquela frase: "Se não aprende pelo amor, aprende pela dor", pela dor, né. né. E eu sempre digo que se o pessoal pensa, né, se as pessoas pensam que terapeuta não passa perrengue, passa sim. Passa antes, né. É. Durante Às vezes mais forte, aí aprende a sair, aí pode direcionar, né, "Olha, vem por aqui, que eu passei por aqui, fiz esse trajeto e deu certo", né. e se Eu torna acho se torna um ponto de referência, se torna um exemplo para as outras é pessoas. um mostrador de caminho, Se né. você conseguiu, por que que eu não posso conseguir E também? é o que eu sempre digo: "Se eu conseguir, você também consegue", É né. como se os terapeutas, Cris, eu penso assim, né, é sempre um degrauzinho acima, para que as pessoas a gente abre caminhos, Abre para que caminhos, as exato. pessoas possam chegar também aonde nós chegamos. E eu sempre gosto, quando eu trago terapeutas aqui no programa, saber como você chegou nisso, né, como Eu você desenvolveu esse lado terapêutico. eu trabalhei anos, né, em uma empresa. E em 1987 eu ganhei um livro de uma enfermeira que trabalhava nessa empresa. Ela chegou para mim e disse: "Cristina, eu ganhei esse livro, mas eu senti que ele deve ficar com você". E eu sempre fui uma devoradora de livros, né, e eu falei assim: "Ai, o que é? Deixa eu ver". Tava lá, shiatsu, uma palavra que eu nunca tinha ouvido na minha vida. Aí eu comecei a folhear o livro. Quando eu cheguei em casa, eu comecei a ler, e aquilo, Márcia, foi fazendo sentido para mim e foi como que fazendo um download na minha cabeça. Que já estava registrado, né, Cris, você só Hum, recordou, e eu né? achei a coisa mais maravilhosa do mundo, e como que eu nunca tinha ouvido falar daquela palavra até então. Mas aí, todo mundo que chegava no final de semana em casa ou quando tinha alguma reunião, eu falava assim: "Ai, vem aqui, quero fazer uma coisa que eu li, que eu estou aprendendo", né, mas não tinha ido para escola alguma. 87, 88, 89, 90, 91, 92 que eu consegui chegar na primeira escola de naturopatia, e aí eu pude aprender mais profundamente sobre o shiatsu. E aí você fez a escola de naturopatia para se Isso. tornar uma terapeuta, você Para me foi estudar, né? Isso. Aí, a partir daí, então, eu me formei em medicina tradicional chinesa, porque entrou nessa área, você não para É. mais, né. Mas o interessante disso é que em 1987, eu nem tinha noção disso, vim saber muito depois, é que foi a data da convergência harmônica, e muitos receberam o chamado. Então eu vou contar uma peculiaridade minha. Tá. Foi em 92 que eu resolvi me tornar numeróloga, Olha, que foi quando deixando as minhas formações, né, acadêmicas, e foi aonde o meu coração, por uma série de processos que eu vivenciei, de saúde,
né, situações pessoais, que a vida me empurrou e falou: "Minha filha, agora você vai ou vai". Ah, então, Não chegamos é? Olha, eu começamos nem juntas. sabia disso, viu, Cris, eu tô Não é sabendo por você. interessante? Pois é. E, na verdade, eu tinha um ótimo emprego, eu tinha um ótimo cargo, um ótimo salário, e quando eu pedi as contas às pessoas da minha família: Tá louca. "Tá louca, como você vai deixar um emprego tão seguro, né, como esse?" Mas no meu coração eu sentia que eu tinha que ir, eu não sabia para onde, É, mas eu tinha que ir, né. E agora já está indo para 30 anos que eu tô nessa área, né. olha que lindo, né. Venho não parei nenhum ano de fazer uma nova formação, de aprender algo novo. Porque a gente não para, Não Cris. para, eu É se dinâmico, né, a gente está sempre querendo absorver conhecimento para poder ajudar mais pessoas e até para ir se curando, porque quando a gente atende, sempre chegam as pessoas com muito parecido, sim, né, e com as circunstâncias que a gente está vivendo, ou que viveu, ou que viveu, com não é, ou certeza. que viveu. E eu percebia muito isso logo no início, né, que cada pessoa que eu ajudava, cada dor que eu tirava era um pedacinho meu que estava sendo curado ali Curado. também, né. Eu acho que o terapeuta faz muito isso, né, é uma autocura, e aí você vai expandindo, E né, como para que os você outros. atende? As pessoas procuram você no seu consultório, aí você faz Isso. uma Uma anamnese. anamnese. E eu tenho assim, eu me especializei em dores crônicas a princípio, né, e aí só chegava, assim, pessoas que, hã, já tinham passado por tudo quanto é especialista. E não tinha resultado, e aí foi tentar a Cris. É, aí como não tinha mais saída, ia na Cris, e muitas vezes eu tive, né, eu acho que nesses 30 anos eu perdi a conta de quantas pessoas eu já atendi, né. Mas eu nunca deixei ninguém sem resposta, Que bom. né. Depois, quando eu me formei em medicina tradicional chinesa, eu tive a honra de trabalhar 16 anos com um senhor japonês, Olha, acupunturista da velha guarda, que mudou-se para Santa Bárbara do Oeste, a minha cidade, e claro, né, através de um amigo, ele veio trabalhar comigo, e aí eu posso dizer que eu aprendi a fazer acupuntura. sim, olha só, né, Né, quando nessa vivência quando o aluno está pronto, o chegou. mestre aparece, É, porque se eu né. viesse para São Paulo, Márcia, procurar um japonês, acupunturista, competente para trabalhar comigo, ia ser como achar agulha Num num palheiro, palheiro, né. exatamente. Mas o abençoado do meu parceiro, Fernando Imazava, que vai estar sempre no meu coração, mudou-se para Santa Bárbara, fomos apresentados e ficamos 16 anos juntos, né. Olha só, então são as histórias que edificaram, né, uma carreira, como você falou, há 30 anos você vem cuidando de tantas pessoas, e essa é a nossa missão, né, Cris, é a gente realmente trazer aquilo que é melhor na nossa vida para o outro. É, mas você imagina, né, eu moro numa cidade hoje com cerca de 200.000 habitantes. Mas você imagina 30 anos atrás, abrir o primeiro espaço holístico da minha cidade e região. É bruxa, não é assim? Não, até o pessoal da minha fami Não, da minha família achava que eu eu tenho não certeza. batia bem, É, né. é. Mas e aí nós fizemos, eu tenho certeza que, a primeira formação também em reiki, né, da minha cidade foi no Foi meu vo olha, espaço, né. então você tem história, né? Ai, tenho, Márcia, tenho 30 anos para contar, né. Mas é assim, é o que você disse, é sempre abrindo portas, abrindo picadas, né. É, E hoje eu fico tão feliz, né, da acupuntura tá no SUS, você vê quanto o o reiki, reiki, quanto espaço foi aberto, né, Cris? porque 30 anos atrás, Márcia, Eu eu sei. falava que fazia reiki e perguntava: "O que é isso?", É, né. você sabe que quando Eu faço pratico shiatsu, o que é isso, que né. foi nessa época eu estudava numerologia, né, desde então. Eu sempre conto que os números falam comigo desde criança. Mas como a gente vem de uma família católica, tradicional, né, fica difícil você ver outros caminhos. Não me Sim, foi ensinado. nem a mim. Né. E quando eu também deixei as minhas 2
formações acadêmicas, que é o direito e a psicopedagogia, para ser numeróloga, eu acho que só não me internaram, porque eu sempre dei sinal de que eu era meio que normal, né, porque nossa, eu tenho um Não tio, babava ainda, né. nossa, um tio do mercado financeiro que, nossa senhora, por muitos anos, ele ficou muito assim comigo, porque, Imagina deixar o direito, sabe, não é, né, que é por uma uma terapia. formação, tal. Mas é o que eu falo, missão é missão. E meu coração sempre falou que o que eu sabia fazer de melhor é o que eu faço hoje, né? Por isso que dá certo. E aí é um alerta para as pessoas que estão aqui nos ouvindo, nos assistindo, porque muitas vezes a gente sente, mas o exterior nos direciona para outros caminhos e Com você certeza. começa a sofrer, não dá certo, não flui. Então é um alerta até para as pessoas agora. Está muito travada a sua vida? Tá bom, você tem que ter um trabalho, você tem que ter uma profissão para ganhar o seu sustento, para pagar as suas contas, mas presta atenção se você não está fora do seu, acordo de vida, da sua lição de casa. E é o que a Cris falou, ela ouviu aquilo que o coração dela clamava, e hoje ela é uma excelente terapeuta e desbravadora, né, porque a Sim, eu primeira posso dizer que o sim. primeiro espaço holístico de um interior, se aqui na capital já era difícil, né, eu garimpava, viu, Cris? E alguém tinha que começar, Tinha né. que começar. Mas assim, não é uma escolha fácil, né, Não, porque na época eu troquei o certo, pelo duvidoso. né, pelo duvidoso, e também eu não tinha certeza que eu ia ter essa aceitação e essa, Sim, essa, né, esse né. acolhimento, né. Hoje eu posso dizer que eu sou uma muito conhecida na minha Não, cidade e reconhecida, né, e o né. meio que a gente vive, por exemplo, meus primos, eu não tenho ninguém da minha família que faz o que eu faço ou que tem esse ninguém. Nem Nem eu. meus primos, meus tios, parentes, não tenho, eu sou a única. Eu Eu sou o ponto fora ali, Somos iguais então, né. viu, Márcia? Então, o que que fica difícil? Porque por muitos anos eu fui me olhavam meio a doidinha da família, Mas né. teve que ter muita coragem Isso, porque para muitas tomar essa vezes atitude, né, eu me Márcia? questionava: "Será que eu é o caminho? Será que isso que eu estou sentindo é real? Será que não é loucura da minha cabeça?", né. E aí você nas reuniões de família, nas reuniões, fica difícil você, porque você, a conversa não é a mesma, Não, você se você sente começa muito a peixe falar fora uma d'água, outra linguagem, não né, é? e não participar mais daquela conversa. Só que olha que interessante, 30 anos se passaram, né, e hoje eu tenho respeito de todos eles, o reconhecimento de todos eles, muitos me pedem ajuda, se direcionam por aquilo que eles viram que eu dei certo, Sim, né. mas é um tempo É um tempo longo longo, você para sabe disso. você mostrar que você tem, É. né, O que que a gente tem que fazer? merece ser ouvida, né. Focar, né, Cris, que foi o que você fez, focar naquilo que o seu coração falava, aquilo que você aprendeu, que você sabe fazer de melhor, focar e não dar bola para torcida. Não pode, né, Marcia, senão a gente desiste, né. Desiste. Olha, eu tive hoje eu sou viúva, né, mas o meu marido ele me remava muito contra, Eu acredito. né, então se eu fosse depender do apoio, né, do meu pequeno núcleo ou da minha família para ter persistido nisso, eu tinha desistido há muito tempo, É, né. é. Mas é como eu disse, né, quando eu li aquilo pela primeira vez, e Abriu, né. eu achei que era a coisa mais maravilhosa que eu estava lendo na minha vida, né. Então, hoje você usa todas essas técnicas Eu uso. com a medicina tradicional chinesa. É, porque assim, hoje eu posso dizer que eu desenvolvi a minha própria Técnica. maneira de tratar, né. Mas aconteceu uma coisa importante também, quando eu já estava uns 20 anos na terapia, eu passei por um problema muito sério em família, e aí culminou na falência da empresa do meu marido. E aí eu comecei a ter alguns problemas, né, físicos, né, Físicos. lógico, algumas sensações. Somatizações. E aí eu entrei em contato com uma terapeuta, né, uma colega, e falei assim: "Bia, tá acontecendo assim, assim, assado, né?"
Que você acha?". Ela falou: "Ih, Cris, tem que limpar". Eu falei assim: "Mas limpar o quê?". Eu já limpei tudo que eu tinha para limpar, né. Eu sou rainha da terapia, né, Sim, porque com 20 anos eu já me julgava a rainha, né. Já fiz até regressão, hipnose, tudo que você imaginar. Ela falou assim: "Bom, se está acontecendo isso, ainda tem alguma coisa para você limpar". E aí eu comecei a rever e a ir por um caminho que ela tinha me indicado, Márcia. Eu achei tanta coisa ali com ainda, certeza. mas achei tanta coisa, eu parecia É tanto Chico porão, né. eu falava é tanto porão, eu parecia Chico Xavier, psicografando ali, que eu comecei e não parava mais, né, porque ela tinha mandado eu relacionar, e a lista ficou sem fim. E aí foi como eu já tinha, né, muito conhecimento, então eu fui usando várias técnicas que eu sabia, e aí eu vi o que dava certo, o que não dava certo, né, o que dava mais certo e o que não funcionava. E criei a partir daí então um programa de limpeza de lixo emocional. Porque assim, até os 20 anos então, eu estava focada nas dores físicas, tanto agudas como crônicas, né, Sim, e já dominava. Mas aí apareceu mais esse problema, então eu me aprofundei na parte material, vamos se dizer, antes era material, né, material e agora eu já estava indo para a parte energética. energética, para a Olha que legal. parte emocional. E aí eu criei um atalho, né, nesse programa, eu criei um atalho e é uma terapia breve, 60 dias, a gente consegue levantar onde está o trauma, neutralizar, reprogramar. Olha só. E as pessoas que querem passar por essa terapia, que querem acessar, né, essa limpeza, essa técnica que você faz brilhantemente, pode ser online? Pode, Pode? Então, pode. isso que é legal. Eu falo que depois de 2020, não vou falar o nome, Sim, isso né? eu concordo, que acho que foi a única coisa Boa boa. que ficou é essa oportunidade de a gente atender o mundo online, né, porque eu falo, antes 90% dos meus atendimentos eram presenciais, 10% era o pessoal que estava fora do país, fora do estado, da cidade. Hoje é o contrário, 90% do pessoal é online, Com certeza. né. Inclusive, eu tenho oportunidade, né, não só de cidades, mas de países também, Então, né, porque ficou muito fácil e barato a sim, comunicação, né, é, com Márcia? certeza. E Antes aí não era possível, porque era uma ligação internacional, era caríssima, né. caríssimo, tudo era mais dispendioso, Hoje né, está tudo muito mais fácil, né. facilita. Que En bom, né. então essa parte que bom. E essa parte emocional, então, essa parte da limpeza do lixo emocional, da localização do trauma, dá para fazer sim. A parte física é que tem que pôr a mão na massa, Sim, né. sim. E aí as pessoas conseguem acessar você, passa seu Instagram, passa seu contato de WhatsApp. Tá. Eu tenho o meu pessoal e o da clínica, que é Espaço Fênix Terapias, né, que é da lá da nossa do nosso espaço, e o Cristina Franco, com 2 T's. Sim, Cristina Franco, acho que só no Instagram. no Tem Instagram. mais alguma coisa? Não, acho que É isso? Tá, Cristina Franco com 2 T's, acho que só tem eu. tá, você quer passar seu WhatsApp? Posso. O meu DDD é 19 989258900. Repete. 989258900, né. Então, vale muito a pena, né, eu acho que a gente está num momento planetário que tudo está à nossa disposição. E tendo essas terapias, essas ferramentas, eu acho que fica tão mais fácil. É uma ferramenta a mais, né, Márcia, porque quando a pessoa toma um medicamento por um "X" tempo e não melhora, não alcança a cura, então não está no físico, porque o remédio às vezes você tem uma dor de cabeça, está com pressa, então toma o analgésico, tem que passar, né. Mas eu vejo pessoas, né, conheci pessoas que tomam um medicamento há 20 anos, É verdade. não é. É. Então 20 anos não resolveu, então acho que não é por aí, É, e fica nesse né. automático, né, a pessoa não percebe Fica muitas nesse vezes, automático, ela nessa dependência, né, mas por trás da dor, tanto física como emocional, né, o que é que tem por trás da dor, né? sim, E é isso que a gente ajuda a pessoa a encontrar. a identificar e
sanar, né, fazer essa limpeza, não é? Também. Então, antes de mim, né, você entrevistou a Roberta Bosco. Roberta, isso. E a Roberta e eu, nós trocávamos terapia, Ai, que legal. né. Eu e ela. E aí, nós sempre parávamos para bater um papo, tomar um café juntas. E um dia eu disse assim: "Roberta, essa conversa foi tão boa que nós deveríamos ter gravado". E ela disse: "Vamos gravar". Olha que legal, e nasceu o Papo Terapias, Aí nasceu então o Papo Terapia, que eu participei, que você muito honrada, participou, que né. foi muito bacana, né. E por que que nós fizemos isso, né, porque o que a gente ficava conversando, outras pessoas poderiam ouvir Ouvir e e aproveitar. poderiam aproveitar. Então tem essa outra maneira de conhecer tanto um pouquinho melhor, né, tanto o meu trabalho como o da Roberta, que é pelo Papo Terapia 26 no YouTube. Olha só, que legal. Nossa, eu amei participar. Ai, nós amamos que Foram você 2 horas e participou. pouco, né, que nós conversamos naquele Papo Terapia. Você vê como a gente é boa de papo, né, Márcia? Nossa, mas passou assim que eu nem vi, eu falei: "Gente, já acabou", né. E foi maravilhoso, porque realmente cada uma colocando, né, a sua perspectiva, a sua terapia, o seu conhecimento, formou uma grande equipe, uma grande egrégora para ajudar você, você que está aqui nos acompanhando, né, é tão importante e nada é por acaso. Se você está aqui hoje é porque algo, né, algo bom tem para você. Porque eu sempre falo que se existe problema, existe a solução. O universo ele é tão generoso que quando existe um problema na nossa vida é porque ele tem certeza da competência que nós vamos solucionar. Só que nós precisamos de ferramentas para isso. E essas terapias nos ajudam muito. Então eu sou muito honrada, viu, em conhecer essas pessoas maravilhosas que faz a diferença na vida de tanta gente. Nós que agradecemos, né, de poder compartilhar um pouquinho disso e como você disse, não existe uma técnica, uma terapia que resolva todos os problemas do mundo. Seria bom, né, Márcia? Mas a união Verdade. dessas técnicas faz muito a diferença na vida das pessoas, né. Porque quando eu atendo a numerologia, apesar de ser uma ciência exata que vem da matemática, a matemática da vida não é tão exata assim, né? Então a gente percebe, às vezes a pessoa precisa de um balanceamento, precisa de um floral, precisa de uma medicina tradicional chinesa, enfim, a técnica. Mas eu conheço um pouquinho de tudo, mas a minha expertise é a numerologia, Sim. né? Eu falo, a gente não pode ser aquele kit sabe tudo. Então, Não existe, né, né. aí eu direciono para as pessoas que eu já passei, para as terapias que eu já fiz, que foram terapias que me, deram muito resultado. Então, nós somos também direcionadores, formadores dessa grande corrente. Então, numerologicamente, eu posso dizer que dá muito certo quando a gente entende que a matemática da vida não é tão exata assim, né, por isso que a gente tem que recorrer a outras técnicas e a outras terapias. Mas, Márcia, eu conhecendo os números, conhecendo o poder do nome, o poder das datas, né, a gente caminha com muito mais segurança por esse mundo, né. Com certeza, é direcionador, A né, direcionador, é ter um GPS ali, né, e a gente vai com tranquilidade, né. com certeza, com mais segurança, com mais assertividade, porque a gente quer acertar. Eu sempre falo nos meus programas que nós nascemos com o dever e com o direito de sermos prósperos, felizes em todos os níveis. Em todos os Mas níveis. quem pega as rédeas da nossa vida nas mãos somos nós. Né, então você tem a técnica, eu tenho a técnica, outras terapeutas também, mas se a pessoa não fizer, não tomar uma atitude, não der o primeiro passo, a gente também não pode fazer mais nada, né, Cris? Não, porque a gente pode mostrar O caminho, o né? caminho, mas não pode trilhar o caminho pela Exatamente. pessoa, né. É, eu friso muito isso, né? Se alguém falar que vai mudar a sua vida, é mentira, Não vai. né? Você muda a sua vida com as ferramentas, as terapias e as técnicas que nós estamos aqui para ajudar, É, o né? terapeuta ele é um mostrador de caminho, né. A gente leva até a fonte, mas quem tem que beber
É a É pessoa, né. verdade. E se você que está aqui nos seguindo, nos ouvindo, quiser fazer também a consulta da numerologia, nós vamos agendar um horário, ficaremos em média uma hora e pouquinho juntos. Tudo é gravado porque é muita informação. A parte escrita eu encaminho por e-mail. Você vai mandar uma mensagem de voz ou de texto no WhatsApp 11 9 7559 1469. 11 9 7559 1469. Gostaria muito que você me seguisse no Instagram. Ali é postado diariamente tantas mensagens, tantas coisas positivas, sabe, para trocar essa força, essa informação. E também, se você puder se inscrever no meu canal, bem despretensioso, eu não quero engajamento, eu quero que você, não é? Eu quero que a pessoa tenha conhecimento, tudo que eu faço, podcasts, lives, meus programas, vai lá, que é o Márcia Pugliese Oficial. Se inscreve e compartilha com quem você acha que precisa daquela mensagem, daquele conhecimento que ali está, tá bom? E eu sei que a gente está chegando quase nos momentos finais do programa, né? Sempre agradecendo muito essa oportunidade, né? Esse projeto Paranormal.plus realmente Com me certeza. convidou para estar Maravilhoso o aqui, projeto, projeto, né? E que a gente maravilhoso. pode realmente passar todo o conhecimento, tudo aquilo que foi bom, toda a nossa caminhada, para você que está aí, ó, tem jeito, viu? Então, muda essa chave, vamos fazer diferente. Eu falo muito também nos meus programas, você quer resultados diferentes na sua vida? Tá nessa mesmice, tá patinando, não sai do lugar? Presta atenção. As atitudes também precisam ser mudadas. Atitudes diferentes, resultados Com melhores, certeza, não é? com E certeza. também falo, atitudes fracas, resultados fracos. Zero. E aí, vamos lá. Cris, mais uma vez, passa o seu contato? Pois não, o meu celular é 19 989258900, espaço Fênix Terapias. Então, olha lá, pessoal da região também pode, né, presencial, se quiser, ou só online você está atendendo? Não, presencial, Presencial. né, E o pessoal que está fora, que está fora, temos a online, opção do online, com certeza. né? Então é isso. Nós vamos encerrando mais um programa A Sabedoria dos Números por Márcia Pugliese, numeróloga. Agradecendo demais a participação da terapeuta Cristina Franco. Gratidão, viu, Eu Cris? que agradeço, Márcia, gratidão. Agradecendo Marcelo, que me ajudou na técnica, o Edu, produtor do programa, a todos vocês, ouvintes, amigos, clientes que apoiam o trabalho. Gratidão eterna aos meus pais, meu pai e minha mãe, ao filho maravilhoso que me acompanha nessa trajetória e sempre com muita gratidão, com muito amor, com muito respeito, trazendo esse conhecimento para você. Até a próxima oportunidade. Gratidão. Gratidão.